Estou lendo o estudo de Neemias a partir da introdução. Autoria e data, veja a introdução ao livro de Esdras. Análise Neemias informado acerca da situação de Jerusalém. Neemias é informado acerca da situação de Jerusalém. A história contada no livro de Neemias começou no 20º ano, versículo 1, do reinado de Artaxerxes em 445 a.C. A história contada nos últimos 4 capítulos do livro de Esdras ocorreu no 7º ano do reinado desse mesmo rei, Esdras 7:7. Durante o intervalo de 13 anos entre essas histórias, no entanto, ocorreu o evento descrito em Esdras 4:7 ao 23. Aí é narrado como, nos dias de Artaxerxes, os judeus em Jerusalém engajaram-se na reconstrução dos muros da cidade, o que foi reportado ao rei Artaxerxes pelos vizinhos do norte. Esse trecho conta também como Artaxerxes reagiu a isso. Ordene agora a esses homens que parem a obra para que essa cidade não seja reconstruída enquanto eu não mandar. Esdras 4:21. Os vizinhos do norte, consequentemente, foram depressa a Jerusalém e forçaram os judeus a parar a obra. Esdras 4:23. A ponto de demolir a parte dos muros que os judeus haviam construído e de pôr fogo nos portões da cidade recém-construídos. Um dos judeus em Jerusalém nessa época era Anani, cujo irmão Neemias vivia na Babilônia e estava em contato próximo com Artaxerxes por ter sido designado copeiro do rei. A tarefa de um copeiro real era servir vinho ao rei, provando-o ele mesmo na presença do rei antes de servi-lo, para demonstrar que não estava envenenado. Somente homens que fossem considerados totalmente confiáveis eram designados para esta posição. É bem provável que Neemias recebeu essa incumbência quando ele e o rei estavam morando na Babilônia. Mas Artaxerxes possuía uma residência de inverno em Suzã, a leste do rio Tigre e perto do Golfo Pérsico, visto que essa história aconteceu no mês de inverno, o mês de Quisleu, dezembro no nosso calendário. Artaxerxes estava em Suzã nessa época e tinha levado consigo para lá, entre muitos outros assessores, sem dúvida, o seu copeiro judeu Neemias. Anani, na Judéia, sentiu que Neemias precisava ficar sabendo dessa recente destruição dos muros e portões de Jerusalém, pois poderia fazer uso do seu contato próximo com Artaxerxes para insistir com o rei que adotasse uma posição mais favorável em relação aos judeus em Jerusalém. Assim, Anani e alguns companheiros de opinião semelhante à dele fizeram a jornada de mais de 1.500 quilômetros da Judéia até Suzã e contaram a Neemias a história da situação lamentável de Jerusalém e de seus habitantes. Neemias ficou desolado com essa notícia e orou a Deus acerca do assunto, e uma das suas orações nessa situação está registrada nos versículos 5 a 11. A proeminência do elemento da confissão de pecados nessa oração mostra que Neemias não pensava que a derrubada dos muros de Jerusalém havia acontecido por acaso, ou que era por causa simplesmente dos fatores políticos ou militares, mas o julgamento de Deus sobre os judeus em razão do seu pecado. Ao fazer a sua confissão, Neemias, embora pessoalmente um homem muito justo, associou-se a seu povo no seu pecado, dizendo: confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Neemias lembra na sua oração a promessa que Deus fizera a Moisés, registrada em Deuteronômio 30, do 1 ao 5,
no sentido de que o desvio dos caminhos de Deus por parte de Israel resultaria no exílio do povo, mas o retorno a ele faria Deus mudar de posição para novamente trazê-lo de volta à sua terra. E Neemias deu testemunho da graça redentora de Deus em relação a Israel. Ao continuar com a sua oração, tornou-se forte a convicção no coração de Neemias de que Deus queria que ele pedisse a Artaxerxes para ser liberado do seu posto de copeiro real e receber autorização para viajar a Jerusalém e organizar a reconstrução dos muros da cidade. Ele percebeu, no entanto, que esse pedido poderia enfurecer o rei e resultar um castigo sobre ele. Assim, ele orou que quando fosse levar o assunto diante de Artaxerxes, o coração do rei se dispusesse de forma favorável a ele. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido. Ele pediu, concedendo-lhe a benevolência desse homem. O seu desejo era que Artaxerxes fosse impelido por Deus para pôr em prática a cláusula condicional que ele tinha acrescentado em Esdras 4:21, citada há pouco, na qual proibia a reconstrução dos muros da cidade até que ele desse ordens expressas acerca do assunto. 2. A viagem de Neemias para Jerusalém com a autorização do rei. Primeiro, o pedido de Neemias e a comissão do rei. 2, do 1 ao 8. 4 meses se passaram até que Neemias tivesse oportunidade de fazer o seu pedido ao rei Artaxerxes, sendo esse o intervalo entre o mês de Quisleu e o mês de Nissan. Neemias estava ocupado com a sua tarefa normal de servir vinho ao rei. Normalmente, quando fazia isso, seu semblante e comportamento eram elegantes, mas nessa ocasião, em virtude da situação em Jerusalém, ele estava triste. E o rei notou isso e inquiriu acerca da razão de sua tristeza. Neemias explicou que era porque Jerusalém, a cidade em que os seus ancestrais haviam vivido e morrido, tinha sido devastada. Quando Artaxerxes perguntou se havia algo que Neemias queria que fosse feito acerca dessa situação, este lhe expressou o desejo de ir a Jerusalém para reparar os danos. Como resposta à oração de Neemias, Deus predispôs favoravelmente o coração do rei, não somente para concordar com o pedido de Neemias, mas também para lhe dar todo tipo de ajuda possível nessa empreitada, para que Neemias não fosse perturbado na viagem. O rei enviou uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros para acompanhá-lo, uma provisão que Esdras, em circunstâncias um pouco diferentes, preferiu dispensar. Esdras 8:22. O rei também preferiu dispensar. Não. O Esdras que dispensou. O rei também concordou com o pedido de Neemias de que Asaf, guarda da floresta do rei, provavelmente o chamado Jardim de Salomão, a cerca de 10 quilômetros ao sul de Jerusalém, que fornecesse a madeira de que precisaria. Eu acho que eu pulei. É isso mesmo. Sul de Jerusalém, lhe fornecesse a madeira de que precisaria. Ponto. Somos informados de que Artaxerxes, a essa altura, até mesmo nomeou Neemias governador de Jerusalém e estipulou o período em que deveria agir nessa função antes de apresentar-se novamente ao rei. A duração desse período não é estabelecida e parece que Neemias, de fato, não voltou a Artaxerxes durante 12 anos. Provavelmente foi estabelecido um período mais breve que isso, mas foi ampliado progressivamente. 2. A viagem de Neemias, 2 do 9 ao 10. Neemias iniciou então a longa viagem de Susã a Jerusalém. Quando chegou à região ao norte da Judéia, que desde o final do século 8 a.C.,
era chamada de Samaria. Encontrou Sambalate e o Horonita e Tobias, o oficial amonita. Os papiros de Elefantina, que consistem em cartas dos e para os colonizadores judeus, na ilha de Elefantina, no Nilo, no Alto Egito, escritos em grande parte durante o século V a.C., mostram que em 408 a.C., Sambalate era governador de Samaria e ele provavelmente exercia essa mesma autoridade ali nessa época anterior. Aliás, em 408 a.C., parece que ele já era bem idoso e tinha delegado a sua autoridade a 2 dos seus filhos. O termo Horonita talvez indique que ele vinha de Bet-Horon, no distrito de Samaria. Tobias parece ter sido seu subordinado, e a descrição que se faz dele é que originariamente era um escravo amonita. Talvez nessa época estivesse governando em Amon, a leste da Judéia. Sambalate e Tobias ficaram muito irritados pelo fato de que Neemias havia sido escolhido e autorizado a restaurar Jerusalém de sua degradação, pois sentiam que se Judá fosse fortalecida, Samaria seria enfraquecida. 3. Neemias faz uma inspeção dos muros. 3 dias depois de Neemias chegar a Jerusalém, decidiu fazer uma inspeção dos muros derrubados, escolhendo fazer isso de noite, para evitar chamar atenção desnecessária. Montado num jumento ou numa mula, começou a sua inspeção na porta do vale, próximo do canto sudoeste da cidade, chamada assim em virtude do vale do Tiropião, e continuou para o leste por mais de 450 metros, examinando os muros pelo lado de fora até chegar à porta do esterco, pela qual o lixo da cidade era levado para o vale de Inom. Seguiu então o muro oriental da cidade até o tanque do rei, que provavelmente era o tanque de Siloé. Mas o muro aqui estava tão arruinado que ele teve de desmontar do animal, e assim prosseguiu ao lado do muro oriental devastado, com vista para o vale de Cedron, a pé, depois de ser seguido provavelmente para o canto nordeste da cidade. Neemias voltou, o que provavelmente significa que voltou pelo mesmo caminho, retornando à porta do vale, não inspecionando nessa ocasião os muros do norte e do oeste, que ele talvez já inspecionara de dia. 4. Vamos reconstruir capítulo 2, 17 ao 20. No dia seguinte, Neemias reuniu os líderes judeus e lhes contou das suas intenções e da ajuda de Deus até aquele ponto, e eles concordaram em começar a reconstruir os muros sem demora. Mas os inimigos, Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, que talvez estivesse governando em Edom, ao sul, começaram a espalhar boatos de que os judeus estavam planejando uma rebelião contra o rei Artaxerxes, e podem bem ter lembrado os judeus do que aconteceu quando haviam tentado reconstruir os muros da vez anterior, Esdras 4:12. A isso Neemias respondeu: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. 3. A construção dos muros de Jerusalém. Primeiro, os construtores e as suas atribuições. O capítulo 3 descreve como, sob a supervisão de Neemias, as diferentes partes dos muros da cidade de Jerusalém foram reconstruídas por diversos indivíduos e grupos. São citados 42 seções dos muros com as suas respectivas portas e alistadas em uma ordem anti-horária. A descrição começa com o concerto da Porta das Ovelhas, que estava situada no muro norte e próximo do seu
canto nordeste. Os versículos 2 a 5 se referem ao muro norte, que se estendia a oeste, a partir da Porta das Ovelhas. Os versículos 6 a 12 se referem ao muro ocidental. Os versículos 13 a 14 ao muro sul. Os versículos 15 a 31 ao muro oriental. E o versículo 32 à pequena seção do muro norte, entre o canto nordeste e a Porta das Ovelhas. A Porta das Ovelhas estava situada imediatamente ao norte da área do templo, e através dela, as ovelhas eram levadas para o sacrifício. Era apropriado então que o seu concerto fosse feito pelos sacerdotes, sob a liderança do sumo sacerdote Eliasibe, que era neto de Jesua e filho de Joiaquim, 12:10, e que já foi mencionado anteriormente em Esdras 10:6. Os judeus receberam ajuda na sua atividade de reconstrução dos seus compatriotas que viviam na vizinhança da cidade, dos homens de Jericó, dos homens de Tecoa, dos homens de Gibeão e de Mispá, dos moradores de Zanoa ou do distrito de Bet-Zur e do distrito de Keila. Versículo 17. A adesão dos judeus a essa tarefa foi quase total, havendo apenas uma exceção, e dos nobres de Tecoa que não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus servidores. A expressão oriental de seus supervisores é uma tradução mais provável do que de seu senhor. Nota de rodapé NVI. Referindo-se a Deus, embora isso seja possível. Homens de diversos ofícios se juntaram ao trabalho, não somente sacerdotes e levitas, mas também ourives e perfumistas, comerciantes, sendo vários deles governadores, e também algumas mulheres como as filhas de Salum. Quando Neemias organizou o trabalho, ele adotou a filosofia, sempre que possível, de designar pessoas específicas para reparar uma parte do muro que ficasse em frente da sua casa. Pois isso encorajaria essas pessoas a se esforçarem para que a sua família e casa estivessem bem protegidas. Alguns dos construtores, tendo reconstruído uma parte do muro, repararam outro trecho. Um deles foi Meremote, filho de Uzias, que provavelmente era o sacerdote mencionado em Esdras 8:33, que 13 anos antes tinha recebido de Esdras e de seu grupo os tesouros que este havia transportado da Babilônia para Jerusalém. Outro deles, Malaquias, filho de Arim, pode bem ter sido a pessoa mencionada em Esdras 10:31, que na companhia de muitos outros precisou se separar de sua mulher estrangeira. Acerca de Mesulão, filho de Berequias, sabemos que nessa época foi realizado um casamento, provavelmente, entre a sua filha e um homem chamado Joanã, que era filho do inimigo dos judeus Tobias, o Amonita. 2. Oposição à reconstrução, 4:1-23. Sanbalate e seus aliados adotaram uma postura hostil aos judeus quando ouviram pela primeira vez da sua intenção de reconstruir os muros de Jerusalém. Ao ouvir agora que essa intenção estava sendo posta em prática, sua hostilidade contra eles cresceu, e Sanbalate ridicularizou os judeus, chamando-os de frágeis e zombando do procedimento deles de usarem da reconstrução dos muros novos e as pedras do muro velho. Observe pedras queimadas, que poderiam muito bem estar fracas e rachadas. A observação de escárnio de Tobias foi que esses muros restaurados seriam tão frágeis que o simples toque de uma raposa seria suficiente para derrubá-los. Versículo 3. Mas os judeus não se deixaram atrapalhar por essa zombaria
e em vez de responder ou retalhar, confiaram a questão a Deus em oração, versículo 4 e 5, e continuaram o trabalho, versículo 6. Por causa disso, Sanbalat decidiu então recorrer ao ataque físico. Com esse fim, reuniu seus aliados, acrescentando aos que tinha os homens de Asdod, que era a antiga região dos filisteus, a oeste de Jerusalém. Agora os judeus tinham inimigos ao norte, Sanbalat em Samaria, a leste, Tobias o Amonita, ao sul, Gesem o árabe, e ao oeste, os de Asdod. Sanbalat, o líder deles, não podia oficialmente declarar guerra contra os judeus, porque tanto Samaria quanto Judá pertenciam ao Império Persa e estavam sujeitos a Artaxerxes, que tinha autorizado formalmente a reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas os inimigos acharam que estavam capacitados a se engajar em ações terroristas esporádicas contra os judeus. Neemias orou mais uma vez acerca do assunto e exortou seu povo a colocar a sua confiança no poder invencível que Deus poderia empregar a favor deles. No entanto, ele não considerou a confiança em Deus algo incompatível com a tomada de precauções contra a possibilidade de ataques repentinos dos inimigos. Ele sabia que esses ataques eram possíveis porque os trabalhadores que viviam nos arredores da cidade e vinham todos os dias a Jerusalém para o trabalho de reconstrução ouviram repetidas vezes os planos dos inimigos e conseguiram relatá-los a Neemias. Foi muito importante e útil ao governador receber estas advertências. Logo ele decidiu que a situação envolvia perigo e que tanto para o bem deles quanto para a proteção adicional, no caso de um ataque noturno, todos estes construtores deveriam permanecer na cidade de noite até que a tarefa estivesse concluída. Versículo 22. Por não ter um exército profissional, Neemias equipou e armou os construtores. Aqueles que transportavam material, versículo 17, tinham uma mão firme e nessa mão carregavam uma arma. Os construtores não tinham nenhuma mão livre, assim cada um trazia na cintura uma espada. Neemias também providenciou que um corneteiro estivesse constantemente vigiando para perceber sinais da aproximação do inimigo e, se visse algo perigoso, tocasse a trombeta, ao que todos os construtores deveriam se reunir no ponto em que estava o perigo. Após tomarem essas medidas de precaução, os judeus se lançaram com diligência à sua tarefa. Versículo 6. O povo estava totalmente dedicado ao trabalho e trabalhava do raiar da alvorada até o cair da tarde. Nem mesmo durante a noite eles tiravam a sua roupa, e cada um permanecia de arma na mão. O texto hebraico dessa última frase do capítulo está danificado. Se for traduzido literalmente, fica assim: cada um sua arma, a água. A RSV omite a palavra água. Cada um mantinha a sua arma na sua mão. A VA omite a palavra arma, representando o significado do texto como se os trabalhadores estivessem usando as suas roupas de trabalho o tempo todo, a não ser quando lavavam o suor e o pó do corpo. Cada um as tirava para se lavar. 3. Dificuldades financeiras e as medidas corretas de Neemias, capítulo 5, do 1 ao 19. Não foi somente por meio de oposição externa que Neemias e os judeus foram atrapalhados na sua tarefa, mas também por meio de desavenças internas. O fato de que tantos judeus estavam engajados na reconstrução dos muros e, portanto, abrindo mão do seu meio natural de sobrevivência, conduziu a dificuldades financeiras da comunidade. A referência no versículo 2 provavelmente é aqueles que não eram proprietários de terras e que mal recebiam
comida suficiente para manter a sua família com vida. Outros que possuíam terras haviam sido forçados a hipotecá-las a fim de obter dinheiro para a compra de alimentos. E ainda havia os proprietários de terras que, para poderem pagar os impostos sobre as terras cobradas pelos persas, tinham sido obrigados a tomar dinheiro emprestado a taxas exorbitantes de seus compatriotas judeus que eram ricos. E a consequência disso foi que alguns dos judeus mais pobres só conseguiam fazer as suas contas fechar ao vender os seus filhos como escravos. Neemias ficou furioso quando soube como os judeus mais ricos estavam explorando seus irmãos mais pobres e acusou-os de estarem cobrando juros dos seus compatriotas, o que era uma violação da legislação de Êxodos 22:25. Ele os fez lembrar de que a sua própria atitude havia sido exatamente o oposto da atitude deles, e que sempre que tinha visto escravos judeus sendo oferecidos no mercado gentil, ele pagava o preço do resgate para lhes devolver a liberdade. Mas ocasionalmente esses nobres judeus, para ganhar dinheiro, vendiam seus compatriotas assolados pela pobreza, e donos pagãos, sabendo que Neemias, ouvindo o clamor deles, iria comprá-los de volta. Versículo 8. Isso não era errado somente do ponto de vista moral, mas também trazia vergonha para o nome de Deus. Neemias admitiu abertamente que em determinadas situações até ele agira como agiam agora esses magnatas judeus, como parece afirmar o versículo 10. Mas ele deu orientações agora para que cessasse todo esse lucro, e foram chamados alguns sacerdotes para que as promessas pudessem ser feitas com juramento. Neemias ainda fez um gesto com o corpo para simbolizar o julgamento de Deus contra todo aquele que negligenciasse essas orientações. Neemias deixa registrado agora o exemplo louvável que ele deu como governador. A maioria dos homens na posição dele teria amealhado recursos tanto para o seu proveito pessoal quanto para os seus servos, por meio da tributação extra das atividades da comunidade. Isso de fato fora praticado pelos governadores anteriores. Mas embora Neemias tivesse o direito de fazer isso, por temer a Deus e por ter compaixão das pessoas necessitadas, se absteve de fazê-lo. Além disso, ele se humilhou ao se envolver no trabalho físico dos muros, assim como faziam seus servos, e resistiu a toda tentação de comprar terras por preços baixos nessa época. Além disso, foi muito hospitaleiro. Quando, por exemplo, alguns judeus que queriam se fixar em Jerusalém ainda estavam sem casa ali, ele fez generosas provisões para eles. Versículo 17. Num dia especial, aliás, ele preparou um grande banquete para os seus hóspedes, e visto que as pessoas estavam tão sobrecarregadas financeiramente, ele mesmo pagou tudo. Ele queria que os judeus se lembrassem de todos esses atos e que Deus também se lembrasse de tudo isso. 4. Os muros são concluídos apesar das ameaças. 6 do 1 ao 19. A conspiração dos inimigos dos judeus, ouvindo que a reconstrução dos muros e das portas de Jerusalém, realizada pelos judeus, estava quase concluída, decidiu fazer um renovado esforço para dificultar o trabalho e desmoralizar os judeus. A tentativa de ridicularizá-los tinha fracassado, como também seus ataques terroristas contra os construtores. Por isso, decidiram pelo plano de tentar matar ou, no mínimo, sequestrar o próprio Neemias. Assim, enviaram uma mensagem a Neemias, propondo um encontro entre eles em território neutro para realizarem uma conferência, pois acreditavam que, numa circunstância dessas, Neemias poderia ser pego ou assassinado. O lugar que eles sugeriram para esse encontro foi um dos povoados da Planície de Ouro, versículo 2, que ficava a aproximadamente 30 quilômetros a noroeste de Jerusalém.
Neemias percebeu, no entanto, que esse convite incluía uma conspiração contra a sua vida. Assim respondeu a eles que estava muito ocupado. Por isso, Sanbalate sugeriu uma data posterior para um encontro, mas Neemias novamente se desculpou e não foi. E a mesma coisa aconteceu mais 2 vezes. Em seguida, Sanbalate enviou o seu servo a Neemias com uma carta aberta na sua mão, escrita em papiro, couro ou cerâmica. Continha um boato totalmente falso a respeito de Neemias, e Sanbalate queria que todos que tivessem contato com a carta a lessem para que a insinuação se espalhasse por todos os lados. Nessa carta, Sanbalate expressava sua preocupação acerca de uma ideia que estava em circulação, segundo a qual Neemias estava planejando rebelar-se contra Artaxerxes da Pérsia ao se proclamar rei em Judá. E Sanbalate sugeria que eles se encontrassem para discutir como evitar que esse boato chegasse aos ouvidos de Artaxerxes. Novamente, Neemias recusou-se a encontrar com Sanbalate e enviou uma resposta curta e grossa, dizendo que não havia verdade alguma nessas alegações e que eram invenção maldosa do próprio Sanbalate. O último estratagema dos inimigos contra Neemias parece ter ocorrido por iniciativa de Tobias, pois ele é citado em associação com isso antes de Sanbalate. Esses 2 vilões subornaram um falso profeta em Jerusalém chamado Semaías, que estava trancado portas adentro, que provavelmente significava que estava em êxtase profético, para fazer uma proclamação profética com o intuito de levar Neemias a buscar proteção do perigo no santuário, no lugar santíssimo do templo, que provavelmente significa que estava em êxtase profético para fazer uma proclamação profética com o intuito de levar Neemias a buscar proteção do perigo no santuário, no lugar santíssimo do templo. Agora ninguém, a não ser os sacerdotes, tinha permissão para entrar no lugar santíssimo do templo. Números 18:7. E o propósito por trás dessa manobra era desacreditar Neemias entre os judeus por ele ter feito algo ilegal. A uma mensagem profética autêntica, Neemias teria atendido, mas ele sabia que esse oráculo de Semaías não vinha de Deus e logo descobriu que Tobias e Sanbalate o tinham contratado